espiritual é tão verdadeiro quanto o nosso, é tão palpável quanto o nosso. Depois que tive a minha experiência, abri os meus olhos e percebi que muitas das lendas que são contadas, que muitas das histórias que são levadas de geração em geração, têm sim algo verdadeiro. Nem todas são mentiras, nem todas são inventadas. A minha experiência ocorreu no ano de 2004. Eu, minha mãe, meu pai e meus avós morávamos em uma chácara, aonde havia 2 casas, a dos meus pais e dos meus avós. Essa chácara ficava em uma cidadezinha de interior. Era rodeada de mato e de floresta. Foi numa sexta-feira. Eu tinha acabado de chegar do serviço em época de quaresma. Naquele tempo eu não respeitava e evitava ao máximo ir às missas. A minha avó falava para mim dizendo que, nesta época, tinha que se tomar muito cuidado. Os meus pais não comiam carne, não bebiam, não falavam palavrões. Tentavam andar o máximo correto nesta época de quaresma. Já eu nunca acreditei, sempre quis bancar o rebelde. E nessa sexta-feira eu tinha combinado com os meus amigos de entrar na mata para caçar. A minha avó, ao saber que eu ia entrar na mata para caçar de noite em época de quaresma, me perguntou se eu estava ficando louco, se eu queria dar fim em minha vida. O meu avô também veio me dando conselho, dizendo que nessa época não se entra na mata. O meu pai e minha mãe falaram o mesmo para mim, mas eu achava que estava certo, eu achava que podia fazer de tudo, pois já era de maior. Ao questionar isso ao meu pai, ele simplesmente disse para todos: deixe que ele se vire. Como ele disse, ele é de maior, ele já é responsável pelos atos dele. Se ele não acredita, o que nós podemos fazer? A minha avó, muito sábia, tentou de todo jeito me convencer para não entrar na mata com os meus amigos. Mas eu era muito cabeça dura e falei para ela que eu não acreditava nisso, que essas coisas que eles contavam acontecia com quem acreditava, não com aqueles que não processavam a mesma fé. Então, esperei os meus amigos chegarem. Não demorou muito. Lá estavam eles. Eu não tinha arma para caçar, mas sim os meus amigos. Peguei uma das espingardas emprestada. Falei para minha avó que ia trazer um grande bicho para ela. A minha avó balançou a cabeça, reprovando meu ato, e disse: filho, toma cuidado, pois essas matas são perigosas. Falei para a avó que eu estava armado e que se algum bicho tentasse me atacar, ele ia encontrar o dele. Então, eu e os meus amigos, no finalzinho da tarde, entramos na mata. A gente já tinha preparado uma ceva com várias frutas para tentarmos pegar algum animal. Eu estava na esperança de conseguir pelo menos uma preá ou um pequeno porco do mato. A emoção de se entrar na mata para caçar é única. Parece que o seu instinto aflora e você vira verdadeiramente um grande caçador. Nós estávamos no grupo de 3 amigos. Estávamos muito empolgados. À espera, à procura. Entramos na mata fechada. Armamos a nossa ceva. Em seguida subimos nas árvores. Ficamos à espreita. Somente o som da mata, enquanto as luzes do sol sumiam naquela tarde. A gente ficou a se comunicar somente com assobios e pequenos barulhos. E assim a noite veio. A gente estava equipado com 3 espingardas, cada um com uma, sendo uma delas uma 28 muito boa, facões e 2 faroletes, um com luz baixa e um com luz alta. E ficamos nas árvores. O nosso plano era ficar até mais ou menos umas meia-noite. Se não pegássemos nada, íamos embora. Eu amava aquele barulho que a mata fazia, os animais noturnos, o vento nas árvores. Eu me sentia verdadeiramente selvagem em cima daquela árvore, empolgado, à espera de algum animal se aproximar. E não demorou muito, começamos a ouvir pequenos galhos se quebrando, se aproximando da nossa ceva. Sabíamos que havia algum bicho próximo.
Ligamos a lanterna de luz baixa só para achar a posição, para não errarmos o tiro. Lá estava um pequeno porco do mato. Um dos meus amigos atirou e o abateu. Ficamos muito contentes. Descemos da árvore rapidamente e lá estava o nosso prêmio, um filhote de porco do mato. Mas nós queríamos mais. Então, armamos novamente a ceva, colocamos o nosso porco do mato amarrado em uma árvore meio que distante, para nenhum outro bicho o pegar. E assim, subimos na árvore novamente e ficamos à espreita. Não passou nem 40 minutos. Lá veio outro animal se aproximando. E dessa vez, eu dei o tiro. O abati. Nós descemos novamente das árvores e comemoramos. Mais um pequeno porco do mato. Colocamos ele junto com o outro pendurado. E subimos novamente na árvore, dizendo que hoje nós não íamos parar. Aí, neste momento, eu cometi um dos maiores erros da minha vida. Falei para os meus amigos que a minha avó conta que, se a gente abusar da mata, o pai do mato aparece para nos dar um corretivo, pois ele não gosta que haja injustiça com os animais. Os meus amigos tinham a mesma mentalidade do que eu e debocharam. O pai do mato, o curupira, a mula sem cabeça. Quanta história! E a gente estava na árvore, novamente, à espreita, esperando para mais um animalzinho se aproximar. E veio mais um pequeno porco do mato. Era o nosso dia de sorte. E dessa vez eu abati pela segunda vez o animalzinho. O tiro foi certeiro. Dava para se aproveitar grande parte da carne. Foi na cabeça. Tínhamos no total 3 filhotes de porcos do mato. Nós podíamos muito bem ir embora, cada um levava um, mas não, a gente queria mais. Os meus amigos falaram que não ia embora enquanto não acabasse com tudo. Então, subimos pela 4ª vez naquelas árvores e ficamos à espreita. Cada vez que subíamos, parecia que os animais demoravam menos para chegar até a ceva. Esse demorou aproximadamente uns 20 minutos. E lá estava, mais um porquinho do mato. Assim que eu coloquei a mira nele, uma voz disse o seguinte: Já não está bom? Vocês querem mais? Nessa hora dei uma bronca nos meus amigos dizendo: olha a conversa, vai atrapalhar eu atirar aqui. E assim que eu falei isso, o porquinho correu. Reclamei com os meus amigos do porquê eles tinham feito essa graça, se estavam com inveja. Então cada um deles disse que não tinham falado nada, mas também tinham ouvido, pensando que era eu que tinha falado. E assim, de cima das árvores, nós discutíamos um com o outro, acusando, dizendo que um tinha falado, que o outro tinha falado. Foi quando uma pedra foi arremessada em minha direção. Fiquei bravo e falei para os meus amigos que não precisava atacar pedra também, que não tinha graça. Eles ficaram sem entender nada. Foi quando um dos meus amigos gritou: ai, minha perna! Ai, minha perna! Uma das pedras tinha atingido a perna do meu amigo. Vão embora daqui agora. Eu não quero ver vocês aqui. Nesta hora, nós vimos que não éramos nós, mas sim alguém de fora. Então, nós o ameaçamos, dizendo que cada um portava uma espingarda e que se ele continuasse nos atrapalhando, tacando pedra em nós íamos usar as nossas espingardas contra ele. Nós falamos: nós vamos te dar 2 minutos para você sumir daqui, achando que a gente estava no comando, no controle de tudo, mas mal sabíamos nós do perigo que estávamos correndo. No que nós terminamos de ameaçar, uma chuva de pedras sobre nós, nos machucando muito. Eram pedras grandes que eram tacadas na nossa direção e nos machucaram. Nós corremos todos na direção onde estava a caça pendurada e, para nossa surpresa, ela já não estava mais ali. Um dos meus amigos começou a ameaçar, dizendo que se ele encontrasse
ele ia usar a espingarda sem pensar 2 vezes. Nisso, mais uma vez um grito do meio da mata, e confesso que este grito fez eu começar a pensar 2 vezes sobre as coisas estranhas que existem no mato. Ele gritou o seguinte: Saiam daqui! Naquela hora, nós 3 ficamos com muito, mas muito medo. Foi quando ouvimos galhos se quebrando na nossa direção, e nós não pensamos 2 vezes. Nós 3 atiramos. Aquilo que nós tínhamos atirado soltou um grito de dor, andou mais alguns metros e caiu. Nós fomos conferir. Tínhamos abatido um javali. Falei para os meus amigos: a gente matou mais um animal, mas javali não fala. O que foi que gritou com a gente? Foi eu terminar de falar isso, as árvores começaram a se quebrar. Com os nossos faroletes começamos a iluminar da onde vinha o barulho. Foi quando, do meio das árvores, entre o escuro e a luz, ali estava o que parecia ser um homem, mas muito forte, peludo. Seus cabelos eram enormes. A sua barba era enorme. A sua face era azulada. Ele estava extremamente furioso, com muita raiva. O meu susto foi tão grande ao ver aquela figura, aquele ser, que eu pensei que o meu coração ia parar. Nós corremos o máximo que podíamos, deixamos tudo para trás, corremos somente com a lanterna. As armas ficaram para trás, a caça ficou para trás, os nossos apetrechos ficaram para trás, e nós corremos gritando por socorro. Enquanto nós corríamos, galhos eram arremessados em nós, pedras eram arremessadas em nós, enquanto ele gritava: Saiam daqui! Eu e os meus amigos corremos como nós nunca tínhamos corrido antes. Havia uma cerca que tinha que se pular. Eu nem me lembro como eu pulei ela. Só me lembro de ter que levar 3 pontos por causa daquela cerca, pois eu me cortei. Só percebi o meu corte quando cheguei em casa desesperado, batendo na porta. Eu e os meus amigos, pedindo para que minha avó abrisse a porta. Assim que ela abriu a porta, nós caímos no chão e nós pedimos desculpa para minha avó, como se nós tivéssemos feito algo a ela, mas era um desespero tão grande, era um desespero tão verdadeiro. Então nós contamos para ela que nós vimos uma criatura. Contamos toda a história a ela, após nós termos nos acalmado. Ela fez um pequeno curativo em meu braço. O meu pai e minha mãe chegaram na casa dela. Então, ouviram a da mesma história. A minha avó e o meu avô chegaram à conclusão de que era o pai do mato que estava atrás de nós. O meu avô foi até lá na frente da porteira e pediu desculpa por nós. Eu e os meus amigos estávamos à beira de entrar em choque. Nós estávamos começando a nos acalmar. Foi quando pedras foram arremessadas no telhado da casa da minha avó. 1, 2, várias e várias pedras. As pedras não paravam de ser lançadas. O meu avô ficou sem entender, pois ele tinha pedido desculpa para o pai do mato. Então a minha avó disse: quem tem que pedir desculpas são eles. Falou para nós: vocês vão lá fora e vão pedir desculpa. Vão até a porteira e peçam desculpa para ele. Um dos meus amigos, nervoso, falou que não ia nem se fosse pago, que só saía daquela casa de manhã. E as pedras continuaram a ser lançadas, estavam quebrando o telhado. E eu vendo que eu e meus amigos tínhamos feito algo errado, nós tínhamos provocado aquilo. Fui o primeiro a sair para fora e falei: eu vou lá pedir desculpa por nós. E morrendo de medo, tremendo, fui até a porteira. Eu nunca vi um caminho tão longe, tão longo, quanto chegar naquela porteira, tremendo de medo. Então, os meus amigos vendo e com a minha avó falando para eles que aquelas pedras só iam parar se os 3 fossem pedir desculpa,
pelos animais mortos sem necessidade. Eles resolveram ir e estavam atrás de mim, morrendo de medo. Então nós três repetimos umas 4 vezes o pedido de desculpa por ter matado os animais sem necessidade. Assim que nós pedimos desculpa, voltamos correndo o máximo que podíamos para dentro da casa da minha avó. E por incrível que pareça, as pedras pararam. Me lembro que eu e os meus amigos escutamos um monte da minha avó, do meu avô, do meu pai e da minha mãe. Foi uma experiência única que me mudou por completo. Aquilo que eu vi não era humano, não era uma pegadinha, não era um mito, não era algo que alguém exagerado viu. Por incrível que pareça, eu vi o que as pessoas dizem ser a lenda, o mito do pai do mato. E ele não gosta que caçem os seus animais em época de quaresma.